E aí, meus pãezinhos em forma, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o Jorge Bombom. Ele que é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, teve seu ingresso no meio acadêmico acontecendo de uma maneira, de uma certa forma inusitada, após alguns anos vivendo o mercado de trabalho após terminar o seu ensino básico. Atualmente, Jorge é um apaixonado pela área e atua como personal trainer na cidade de Uberlândia. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre a história desse profissional incrível. E aí, Jorge, tudo bem com você? E aí, tranquilo demais, tudo bem. E aí, como tá? A- Aqui tá tudo certo também, cara. Muito obrigado por ter topado fazer parte aqui do Mets e por topar também contar para todo mundo que vai estar assistindo o vídeo um pouquinho mais sobre a sua história. Ah, eu que agradeço o convite. Eu juro que quando recebi o convite, fiquei, nó, vou ter que falar da minha vida e tal, porque eu acho que minha vida é muito, sei lá, normal. Mas aí depois você vai parando e pensando, não, tem um negócio legal, tem um negócio bacana, mas enfim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, para começar a entender um pouquinho mais sobre a sua história, eu queria entender sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, o seu período pré-faculdade. Como é que era o Jorge? Era um esportista? Era um cara da atividade física? Quem era você nessa época? Então, eu, eu era quase, é engraçado, eu sempre brinco que eu era uma aberração, porque eu nunca fiz esporte nenhum, nunca fiz escolinha de futebol, de vôlei, de handebol, nunca fiz nada, nada. Porque eu morava numa cidade muito pequena, a cidade tinha 4.000, 5.000 habitantes, então não tinha nada para fazer lá, a não ser brincar na rua, brincadeira de criança de interiorzão, sabe? Então eu não tive vivência de esporte nenhum, a não ser pelada de rua, que eu acho que isso é comum em todo lugar. E o mais interessante é que eu nunca tive aula de educação física. Nunca. Eu nunca tive. Porque lá não tinha professor de educação física. Não tinha. É engraçado, porque tinha o horário de educação física, mas não tinha o professor de educação física. Não tinha aquela pessoa que representava um professor de educação física. Aí, esse horário no ensino fundamental, primeiro ano, primeiro grau na época, tipo, tinha um horário, aí liberava a sala, o pessoal ia pra quadra, ia, no máximo tinha uma bola, aí ia todo mundo brincar com essa bola, correr, mas eu não tive vivência de educação física na escola, tanto ensino primeiro grau, segundo grau, fundamental e médio, hoje eu não tive. Então eu sempre brinco que eu caí meio na educação física, não foi de paraquedas, porque eu sempre tive ligado com atividade física, apesar de não fazer esporte. Aí perdi o raciocínio aqui. Mas enfim, é, eu fiz capoeira muito tempo, muito tempo. Eu comecei a fazer capoeira eu tinha 13, 14 anos e fiz até entrar na faculdade, que eu entrei um pouco mais velho comparado com mais da metade da minha sala. O pessoal normalmente terminou o ensino médio e já entrou na faculdade. Eu terminei o ensino médio, como eu não tinha, na época eu não fiz vestibular e eu não estava pensando em faculdade, eu fui trabalhar, fui fazer outras coisas para depois de, sei lá, acho que 8 anos, falar, não, agora eu preciso fazer a faculdade porque sem estudo, educação é libertadora, né? Educação muda a vida de todo mundo. Aí eu resolvi voltar a estudar, fazer cursinho e tal, que eu já estava pensando em educação física para entrar na faculdade. Mas até então eu não tive contato nenhum com esporte. Fazia capoeira, mas não tinha pretensão de trabalhar com aquilo ali. Então, eu acho que é o rola-bola, né, levado a um nível assim que é muito extremo, né? Porque não tem nenhum professor de educação física para dar a bola para rolar. E aí, É. e aí, cara, é muito interessante essas histórias porque agora eu queria entender um pouquinho mais sobre esse seu período, né, de transição, porque você antes de escolher um curso de graduação, né, você foi trabalhar. Então, por que que quando você saiu do ensino fundamental, ensino médio, ensino básico, você achava que não tinha essa pretensão de já ir direto, né, para essa questão de continuar os estudos?
E como é que foi esse período para você, né? Com o que você trabalhava? Como é que era essas experiências todas? Sim, eu morava na época com os meus pais e a cidade era muito pequena e meus pais não tinham condição financeira, todo mundo lá tinha que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar, sei lá, com 8, 9 anos. E era serviço braçal, então a gente ia para a lavoura, ia trabalhar com algodão. E o meu pai, como era o pilar da família, o pilar da casa, ele não tinha condição de manter. Nós somos 3 filhos, né? Meu irmão mais novo, eu e o mais velho. E todo mundo tinha que trabalhar porque tem que fazer acontecer, né? Aí eu estudava de manhã, isso ali na minha educação básica, ia para a roça à tarde, chegava à noite, aí que eu ia brincar, ia bater minha pelada, ia fazer capoeira, na época eu já estava fazendo capoeira, isso no começo da adolescência, para o meio da adolescência para frente. Aí, quando entrei no. É engraçado, só eu vou lembrando de coisa que eu vou falando, vou fazer um outro caminho aqui para depois voltar no que você me perguntou. O meu ensino médio, na época, quando eu estava no primeiro ano, a cidade que eu morava chama Ipiaçu. Então lá tinha só ensino aquele profissionalizante. Que aí você fazia o primeiro ano, que era tipo um básico, aí o segundo e o terceiro você fazia um profissionalizante. Que na época tinha só magistério, que normalmente as mulheres faziam para ser professor e tal, e os homens iam para contabilidade, técnico em contabilidade, técnico em magistério. Aí, quando eu passei pro ensino médio, aí foi quando teve mudança no sistema de ensino de Minas Gerais, que tirou, não sei se foi só de Minas Gerais ou do Brasil, que tirou esse ensino técnico e colocou o ensino científico já pensando em faculdade e tal, essas coisas assim. Então, principalmente o segundo e terceiro ano, foi muito zoado, porque a cidade, como era muito pequena, não tinha professor preparado. E as cidades pequenas não estavam preparadas para essa mudança. Tipo, hoje a gente tem um ensino técnico, amanhã a gente tem um outro tipo de ensino. Então, não estava preparado para isso. Então, faltava professor. Eu não tive professor de física, de química, de história, de geografia. Aí juntava as cidades da região, ali do Pontal do Triângulo Mineiro, que eram cidades pequenininhas, e fizeram tipo um ensino itinerante. Um semestre, um trimestre, na verdade, ficavam os professores de física, química e história e geografia para dar a matéria do ano inteiro nesse trimestre. Aí era correria. Então eu não tive uma base boa de química, então, nossa, química, biologia, não tive. Aí, quando chegou no terceiro ano, que aí tava para acabar o terceiro ano, falou: olha, agora você vai acabar e depois é faculdade. Então, como eu não tive essa base boa, eu não estava preparado nenhum. Não tinha nenhum preparo educacional para fazer uma faculdade. Eu até prestei um vestibular na época para educação física. Eu sempre quis educação física. Ainda bem que na época eu não passei. Na Universidade Estadual de Goiás, em Quirinópolis. Aí, e eu fiz esse vestibular, fui assim, com a cara e a coragem. Eu nem lembro se eu vi resultado. Sinceramente, eu não lembro. Isso foi em 99, que eu terminei o ensino médio em 99. Aí, e na época eu tava com 17 para 18 anos. Aí o que eu tinha em mente? Falei, olha, eu vou terminar o ensino médio, não vou fazer faculdade, porque na época eu não gostava de estudar, eu sempre fui um aluno mediano. Não era o top, mas também não estava ali abaixo de tudo. Sempre passei direto, nunca fiquei de recuperação. Estudava para cumprir tabela, sabe? Passar e tá tudo certo. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha um primo que na época morava em Brasília, ele ainda mora em Brasília, ele é de lá, né? E ele era cabo, acho que do Exército, do Batalhão da Guarda Presidencial. E eu achava o máximo, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu vou para Brasília me alistar e eu vou seguir carreira e eu vou ser do Exército e é isso aí. Porque eu achava o máximo. Na verdade, hoje eu ainda acho essa parte de treinamento. Tanto é que hoje eu trabalho só com treinamento. E eu gostava bastante da parte física, do exército, do cara ir lá para, sabe, se dar o sangue, não da parte militar em si, mas do treinamento, eu achava muito legal. Aí eu fui, pedi, na época eu trabalhava na cerâmica, de fazer telha e tijolo em Piaçu. Eu começava a trabalhar 3 horas da manhã, aí trabalhava a manhã inteira, 3 horas da manhã. Aí trabalhava até umas 9, 10 horas da manhã, aí chegava em casa, almoçava, dormia um pouco, aí ia para a escola à noite, porque a aula começava acho que 6 horas. Aí era das 18 às 22h30. Chegava em casa, dormia um pouquinho, 3 horas, estava
Enfim, era isso. Aí, quando eu terminei o ensino médio, pedi demissão lá da cerâmica. Falei, olha, eu vou para Brasília que eu vou ser soldado. Aí fui, malicuia, fui lá para Brasília, me alistei, deu tudo certo. O alistamento deu tudo certo, viu? Aí eu me alistei em fevereiro. E eu falei, já tô aqui mesmo, vou ficar um tempo aqui. Eu fiquei acho que uns 3 meses lá em Brasília, só que a primeira chamada, depois do alistamento, era só em junho. Aí eu falei, eu não vou ficar aqui esse tempo todo. Aí eu voltei para Ipiaçu. Aí voltei a trabalhar na cerâmica e eu não estava pensando em estudar nada. Falei, não, vou esperar porque eu vou ser chamado e vou servir o exército. Aí chegou em junho, época de apresentar, fui lá, pedi um afastamento lá na cerâmica para eu ir para Brasília me apresentar. Aí quando eu cheguei lá, tipo, 6 horas da manhã, um frio do cacete. Nossa, não pode falar palavrão. Um frio. Tava chovendo, uma chuvinha meio fria. Aí, na primeira apresentação, fui dispensado. Fui dispensado por excesso de contingente. Aí, sabe aquele sonho? Falou, olha, você queria servir carreira e seguir e tal, ser soldado e cabo, sargento e tal. Foi tudo por água abaixo. Aí, falei, eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer. Não tinha. Eu não pensava em voltar a estudar, porque eu custei terminar o ensino médio. Falei, não vou voltar a estudar não, porque lá é muito chato. Eu gostava de ir para a escola, mas não gostava de estudar. Estar na escola era muito legal, porque tinha todos os amigos e tal, aquela bagunça de escola, mas estudar eu achava meio chato. Mas aí eu fiquei, depois que eu fui dispensado, eu falei, agora eu vou trabalhar. Aí, como eu já estava trabalhando na cerâmica, eu continuei trabalhando, mas não tinha pretensão nenhuma de voltar a estudar. Aí, isso foi em 2000. Aí, em 2002. E esse período, só trabalhando sem estudar nada. Aí, fazia capoeira. Aí, nessa época, eu nunca gostei de esporte coletivo. De vôlei, de praticar, sabe? Para assistir, eu adoro. Todo tipo de esporte que passa, eu adoro assistir. Acho quase como todo mundo da educação física, né? É, eu ficava só na capoeira, gostava do salto, da acrobacia, daquela coisa toda. Hoje eu faria ginástica olímpica, porque eu adoro ginástica olímpica por conta das acrobacias. Aí eu fiquei nesse período de 2000, 2001, acho que até 2002, sem estudar. Aí tem uma cidade perto, onde eu morava, em Piaçu, a cidade chama Ituiutaba. Aí eu comecei a fazer um curso lá, curso técnico em, sei lá, um técnico, eu nem lembro mais, que eu fui só para, eu tô fazendo alguma coisa, vai que dá certo. Porque eu já tava meio saturado, falou, só estudar, só trabalhar, não tá dando certo, não tá dando certo. Porque você trabalha ainda mais quando é serviço braçal, sabe? Serviço pesado. Você trabalha, se esforça pra caramba pra no final do mês ganhar uma mixaria e essa mixaria não dá pra nada. Enfim, eu falei, vou voltar a estudar para tentar ser alguma coisa, ou mudar de profissão, pelo menos. Então, aí eu fui para Ituiutaba fazer esse curso, técnico em alguma coisa. Eu continuei morando em Piaçu, aí, lembrando, eu comecei a trabalhar às 3 da manhã, e até 9h30, 10 horas. Aí, eu estudava em Ituiutaba à noite. Tem um ônibus que leva de Piaçu até Ituiutaba. O ônibus sai 5h30 da tarde, chega em Ituiutaba por volta das 6h30, 7 horas e tal. Aí eu ficava ali na escola, tipo, das 7 até 10, 10h30, eu tinha que voltar para Ipiaçu. Aí, ônibus de novo. Aí chegava em Ipiaçu por volta de meia-noite, então eu dormia 2h30, 3 horas e ia trabalhar. Aí eu fiquei nesse bate e volta de Ipiaçu e Ituiutaba e Ipiaçu até 2003. Começo de 2003, que foi quando eu mudei para Ituiutaba. Aí eu mudei para Ituiutaba, agora eu tô aqui e vou caçar um outro serviço. Só que eu não tinha experiência nenhuma, a não ser com trabalho braçal. Foi cair de novo onde? Trabalho braçal, serviços gerais, faz uma coisa, faz outra, porque o curso que eu estava fazendo, eu levava muito, muito mais ou menos, sabe? Eu estava lá mais pela diversão, pela farra, que foi logo quando eu saí de casa. Então eu saí de casa, eu quero aproveitar, vou conhecer a vida agora, porque agora eu sou independente, sou dono do meu nariz. E então nessa você, aí você só se ferra. Aí, terminei esse curso lá na escola, em Ituiutaba, e não tinha só serviço braçal. Nossa, eu passei um perrengue lá, um sufoco, porque, nossa, depois, a primeira vez que você sai de casa,
Rapaz, é só sacrifício, é só peleja. Mas enfim, deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí, na época eu comecei, isso foi em... Nossa, Roberto, tinha que estar aqui para lembrar, lembrar a data, porque eu não lembro mais a data. Eu comecei a namorar com a Roberta, que é minha esposa hoje, em 2006, eu acho. 2006. Isso eu já estava morando em Tuiutaba, tinha acabado o curso e trabalhando lá, serviço braçal também, não... Serviço... De novo, aquela mesma história, né? Serviço braçal, você sempre só se... Enfim. Aí, na época, minha namorada, ela passou no vestibular, ela fazia cursinho, ela queria fazer biologia. Aí, ela passou no cursinho aqui para Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Aí, a gente começando a namorar, acho que tinha quase um ano de namoro, pensei, vou voltar a estudar. Aí, eu comecei a fazer cursinho. Isso, eu fiquei final de 99, né, que eu terminei o ensino médio, de 99 até 2007, na verdade, sem estudar. Sem estudar nada. Nada, nada, nada. Aliás, não, minto. Sem estudar, não. Que eu fiz um curso técnico em Tuiutaba, mas eu nem considero que eu fiz esse curso porque eu ia mais pela farra mesmo. Eu ia só pela zoeira, para sair de casa mesmo. Porque como eu morava sozinho, eu nem ia ficar à noite sozinho, eu ia pra só farrear. Aí, quando a Roberta passou no vestibular, eu pensei, não, agora eu tenho que correr atrás também, porque ela vai pra frente e eu vou atrás dela e é isso que vai acontecer. Aí eu comecei a fazer cursinho em 2007. Aí eu fiz um semestre de cursinho no final do ano de 2007. Eu fui para esse vestibular, meu primeiro vestibular sério, já que eu tava levando a sério, estudando, sentava, estudava de verdade. Aí nessa época eu parei, tipo, eu trabalhava, porque como eu morava sozinho, eu tinha que me sustentar. Aí eu parei praticamente de tudo, de sair, de festa, de farra, de bagunça. Falei, não, agora eu vou dedicar e vou estudar de verdade. Aí no primeiro vestibular, aí para educação física já, passei para a segunda fase. Pensei, uai, eu tipo, sem estudar esse tempo todo, já fui para a segunda fase assim de cara. Só que logo para a segunda fase eu não passei porque faltava muita coisa, sabe? Aí, pensei, acho que se eu me esforçar mais um pouquinho aqui, pegar as matérias que eu tenho dificuldade, que era física, química, biologia, eu acho que dá para ir. Aí, em 2008, a Roberta passou em 2007, em setembro de 2007, na época teve uma greve, então a aula demorou a começar, aí ela mudou para Uberlândia. Veio de Tuiutaba para Uberlândia. Aí em fevereiro, em março, eu mudei de Tuiutaba para Uberlândia. Falei, vim atrás dela e falei, ó, vou meter a cara aqui no cursinho e vou fazer faculdade e é isso que vai acontecer. Eu já queria fazer educação física porque na época eu já treinava lá, já malhava, já frequentava esse ambiente de academia. Eu saía do clube, ia para academia, que eu trabalhava na época num clube de campo, um clube esportivo. Aí, na parte de serviços gerais, de forma geral, lá, podar grama, limpar piscina, tudo que mandava fazer, tinha que fazer. Aí eu saía do clube, passava na academia, treinava, saía da academia e ia fazer capoeira. Então, como eu já estava ali nesse meio, eu queria trabalhar com educação física e queria trabalhar com academia. Era aquilo que eu queria fazer. Aí eu mudei para Ituiutaba, mudei de Ituiutaba para Uberlândia. Aí, quer dizer, eu vou continuar fazendo cursinho, vou passar no vestibular e vou fazer educação física, vou trabalhar com academia. Era isso que eu queria lá em 2008, quando eu mudei para Uberlândia. Aí eu entrei num cursinho alternativo, um cursinho na época da UFO, de alunos e professores da UFO. Era um cursinho que não cursinho para a população, que não tinha mensalidade, não tinha nada. Acho que não tinha nem taxa de inscrição. Você ia lá, fazia uma matrícula e ia estudar. Aí, nessa época, eu trabalhava como porteiro aqui, em 2008. Eu trabalhava 12 por 36, então trabalhava dia sim, dia não. Aí começava às 6 da manhã e até às 18. Aí folgava um dia, trabalhava só no outro dia. Então, os dias que eu não trabalhava, era o dia inteiro sentado estudando. E à noite ia pro cursinho, porque o cursinho era à noite. Aí teve o segundo vestibular. Junho de 2008. Aí passei de novo para a segunda fase. Essa bateu na trave, sabe? Passou muito perto. Aí eu peguei as notas e olhei e falei, nó, tá perto. Então, tô no caminho. Vou focar nisso daqui, focar em física, matemática, que era o que eu tinha maior dificuldade. Aí, isso trabalhando como porteiro ainda. Trabalhava e tal. E depois que só voltando 2 passos atrás, quando eu mudei para Uberlândia, eu fiquei, acho que uns 3 meses só recebendo seguro-desemprego, porque como eu não conhecia ninguém aqui, ninguém para indicar,
eu demorei a arrumar serviço e em Tuiutaba roubaram minha carteira. Aí eu tive que tirar todos os documentos. E lembra da história de eu ter te falado que eu fui alistar em Brasília? A minha reservista era de lá. Então, para tirar a segunda via da reservista, eu tinha que enviar um ofício para Brasília, para eles retornarem para Ituiutaba, para mandar para Uberlândia. Então, era um rolê para tirar essa segunda via da reservista. Então, e lugar nenhum contrata alguém sem reservista. Aí eu demorei a arrumar serviço aqui. Na época eu estava aqui em Uberlândia. Na época eu estava recebendo seguro-desemprego. No último mês de seguro-desemprego, eu arrumei um serviço. Eu falei, não, tô feito. Aí, e eu tava fazendo cursinho aqui, voltando no segundo vestibular. Fazia cursinho, dia sim, dia não. Eu ia pro cursinho, ficava o dia inteiro no cursinho, eu ficava na biblioteca. Aqui eu morava perto da biblioteca municipal, então eu ficava a tarde inteira nos dias que eu não estava trabalhando. Tarde inteira, à noite eu ia pro cursinho. Aí teve o terceiro vestibular, foi o que eu passei, né? Aí em 2009. Aí quando saiu o resultado, foi na segunda, 5 horas da tarde. Aí e eu tava na casa da Roberta, porque eu não tinha computador, aí ela falou, não, vem aqui pra casa pra gente acompanhar aqui. Na hora que sair o resultado, a gente vê. E é engraçado, naquela época eu falei que eu não tava nervoso. E depois a gente conversando sobre isso, a Roberta falando que, na verdade, eu acho que eu tava ansioso, nervoso, com medo de passar ou não passar, porque o lance foi o seguinte, o resultado saiu às 17 horas, aí e sai normalmente por ordem alfabética de curso, por exemplo, administração, ciências contábeis, engenharia, blá, 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 até chegar em educação física. Então, foi olhando nome por nome, do curso de administração, olha que nome engraçado, nome não sei o quê, até chegar em educação física. A Roberta, Jorge, baixa lá logo e tal. Aí, quando saiu lá, educação física, fulano, Jorge, eu falei, não é possível. Não, passei, não é possível, e agora? Porque aí eu baixava assim, subia, falei, gente, eu passei de verdade. Aí foi quando eu entrei na faculdade. Foi, sei lá, acho que talvez, acho que uma das 4 ou 5 momentos mais felizes da minha vida. Foi quando, tipo, olhei e falei, nossa, eu consegui, sabe? Então, foi isso, eu entrar na faculdade. É uma história toda. Jorge, muito legal essa história, cara. E entender, né, como é que foi essa saída do ensino médio e essa parte de vivência profissional, né? Porque a gente sabe que algumas cidades, alguns locais, eles têm essa questão da educação um pouco mais complexa, né, de não conseguir suprir as demandas, né, para passar para a próxima fase como deveria ser. E muito Uhum. interessante, né? Como é que foi essa coisa de, né? Quando você não tem estudo, às vezes você tem que fazer um serviço mais braçal, você tem certas demandas. E acho que o mais interessante da sua história, cara, é como a sua atual esposa, né? Foi um fator motivacional, foi alguém que te puxou tão para frente. Então, assim, não conheço ela, mas muito obrigado, né? Porque eu acho que essas coisas são muito sensacionais. Então, não, provavelmente não, com certeza. Se não fosse ela, acho que ela não incentivou de forma direta. Falou, olha, faz isso, faz aquilo outro. Mas com certeza ela incentivou de forma indireta, porque acredito muito, se não tivesse um incentivo de forma indireta dela, eu não acho que dificilmente eu teria voltado a estudar. E ainda bem que eu voltei a estudar, porque depois que eu voltei a estudar pra cá, a vida deu uma guinada, sabe? Mudou totalmente de rumo. Eu tava indo para um caminho, aí ela falou: não, peraí, pega esse caminho aqui e vamos pro lado de cá, porque o lado de cá é um lado mais interessante para você seguir. O lado de cá talvez você não vá se dar muito bem. Não vai se dar muito bem pensando em você vai ficar só trabalhando, você vai trabalhar e vai ficar só nisso daqui. Você não vai ter grandes ambições na vida, não vai mudar nada. Ou muito legal, muito interessante, né? Como foi essa condução e foi uma condução muito orgânica que ela fez, né? Ela foi trilhar o Foi. caminho dela e esse caminho Uhum. que ela trilhou te mostrou um outro caminho diferente. Então, achei Foi, isso foi. sensacional. E Uhum. assim, você viveu o ensino básico de uma maneira não tão legal, você trabalhou durante muito tempo, mas ao mesmo tempo você acompanhou um pouco da fase
de começo de graduação da sua então namorada. Uhum. Eu queria entender como é que foi o seu processo de entrar na faculdade, de, né, educação física, que era algo que você já tinha tentado, que você tinha muito contato. Como é Uhum. que foi esses seus primeiros dias, esses seus primeiros passos dentro da faculdade? Quando, quando saiu o resultado, eu fiquei super, super empolgado, porque eu tinha na cabeça, como eu já, na época, já frequentava academia, eu conhecia muita gente de academia, aí eu tinha em mente que todo estudante de educação física ia chegar lá, ia ser do esporte, ia ser atleta, que todo mundo ia malhar, que ia ter povo bonitão, sarado e tal. Quando eu fui fazer a matrícula, aí tinha o pessoal, os meus veteranos, estavam lá para recepcionar e tal. E eu olhei e falei, gente, porque eu tinha em mente, eu tinha um estereótipo formado de estudante de educação física, que eu acho que é o comum de quase todo mundo quando fala que faz educação física, tem aquele perfil de falar, olha, você faz educação física porque você malha. Então, na época, pelo menos os meus veteranos, quase ninguém malhava. Então eu fiquei, gente, mas será que faz educação física mesmo? E quando eu cheguei na sala de aula, na primeira semana, eu olhei que minha sala, na época, tinha 40 alunos que entraram com vestibular e mais 13 de transferência. Então é uma sala muito grande. E eu olhei sim pra turma, tipo, tinha só eu e mais um amigo que treinava. Que na época a gente se conheceu ali e hoje ele faz até doutorado. Hoje ele nem treina mais, ele faz doutorado na UNB, tá quase terminando o doutorado dele. E a gente conversava, gente, esse pessoal, eles não treinam, não faz nada. Só depois que eu fui perceber que educação física não é só academia. Tem o pessoal da ginástica, tem o pessoal da dança, tem o pessoal do futebol, do vôlei, do basquete. E minha sala, como era uma sala muito grande, tinha gente de tudo quanto é tipo de esporte praticamente. Os esportes tradicionais tinha todo mundo. Tinha todo mundo. Aí depois que eu fui ter essa noção, essa noção de que eu que tava ali, meu preconceito, sem saber do que é educação física em si mesmo, achando que era só levantar peso e ficar na academia lá o dia inteiro, porque era o que eu achava, né? Eu totalmente leigo. Então, essa primeira impressão que eu tive, assim, de olhar, assim, pessoal, todo mundo da minha sala, vocês não malham, vocês são todos sedentários, como vocês vão trabalhar com promoção de saúde, com atividade física? Mas isso você vai quebrando ao longo da faculdade, porque a faculdade, pelo menos aqui em Uberlândia, ela é voltada basicamente para você ser professor. E não só professor de sala de musculação, professor de escola, professor de forma geral, porque a gente é professor. E eu fui perdendo isso, esse estereótipo, essa mentalidade que eu tinha de todo aluno de educação física é só marombeiro que puxa ferro, né? Que na época eu entrei com isso, achando que todo mundo tinha que ir para academia. Cara, muito legal. Eu acho que esses processos que a gente vive durante a graduação de ir entendendo e conhecendo ir se educando, né? Então, assim, Sim, é um processo muito bonito que a graduação nos permite. é. E o engraçado, se eu fosse fazer. Aqui na Faculdade de Educação Física de Uberlândia, tem a parte de licenciatura e bacharel, que eu fiz os dois e fiz junto. Hoje a faculdade ela desmembrou. Você entra e faz só licenciatura ou só bacharel. Aí a minha esposa, ela depois, é uma longa história isso. Ela entrou na biologia, só que ela fez biologia, formou e tal, na época lá em 2007, quando ela mudou aqui para Uberlândia. E não trabalhou com biologia, foi fazer outras coisas, foi trabalhar e tal. Depois entrou na matemática, não deu certo matemática. Aí eu já estava trabalhando com educação física. Falei, Roberta, faz educação física, você já está ali perto e tal, vai fazer sua educação física. E ela entrou, era para ter terminado se não fosse a pandemia, né? Era para ter terminado a educação física. Ela entrou no última turma antes de mudar o currículo. Aí ela, na época, a gente conversando sobre isso, porque a gente, como todo mundo aqui trabalha com educação física, a gente acaba conversando muito sobre educação física e não só sobre o trabalho, porque educação física é de uma forma geral. Aí ela me perguntou o que eu achava dessa separação, sabe? Eu, se fosse hoje, eu
faria os dois de novo, tanto a licenciatura quanto o bacharel, porque a licenciatura, ela te dá uma base muito, pelo menos para mim, deu uma base muito boa para ser professor de sala de musculação em relação à pedagogia, para ensinar o aluno, parte de psicologia, psicologia do esporte, dá uma base muito boa que só, pelo menos a opinião minha, o bacharel talvez não vai te dar tanto essa base, porque não te forma ali para ser um professor. Não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que a licenciatura te dá uma base, te dá um pilar maior para você entender com quem você está trabalhando. Aí eu faria de novo tanto a licenciatura quanto o bacharel. Para mim, um completa o outro. Os dois estão... Concordo demais, concordo demais. Eu acho que como nos formamos professores, né, a parte do bacharelado te traz um conhecimento específico, técnico, muito bom sobre Sim, toda a parte, né, de atuação do bacharel, e a licenciatura te traz a parte da educação muito forte, parte de sim, sala de sim. aula, de didática, né, de Uhum, metodologias de ensino, de como tratar aquele seu aluno, aquele seu atleta. Então, são uhum. dinâmicas muito legais. E aí, você me deu um gancho que eu acho que é incrível. Que você falou, né? Você fez tanto o bacharel quanto a licenciatura, mas aí eu queria saber de você como é que foram, quais foram as disciplinas que você fez e o olho brilhou, era aquela coisa que você adorava. Quais foram as disciplinas que você mais gostou de fazer durante a graduação? Como eu falei anteriormente, eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com academia, com treinamento. Eu sempre gostei dessa parte física, eu sou apaixonado por isso. Eu entrei na faculdade já pensando, como eu já entrei na faculdade pensando em trabalhar com academia, essa parte de treinamento em si, onde você aprofunda, eu falei, nó, é isso que eu queria. Eu entrei na faculdade só para isso. Então, a parte de treinamento, treinamento um, treinamento 2, treinamento esportivo, eu falei, o resto podia cancelar tudo isso, dar só isso, de uma forma bem simplista mesmo. Porque, e o engraçado é que eu fui ver isso só no final da faculdade, que foi, acho que a partir do sexto ou sétimo período, aqui são 9 períodos, então teve todo um processo, anatomia, fisiologia, biomecânica, cinésio, até chegar em treinamento lá acho que no sexto período. Então eu falei, nossa, as matérias são legais, é bacana, as didáticas, é muito interessante, mas os treinamentos em si, tanto a parte teórica quanto a parte prática, que eu gosto muito da parte prática, para mim, tipo, brilhava os olhos, sabe? Quando o professor começava a falar sobre treinamento, periodização, montagem de treino, tipos de treino, e treino relacionado a tudo. Treino de atletismo, treino de bicicleta, treino de endurance, todo tipo de treino eu ficava que o professor falando e eu tentando captar tudo. E nessa época eu já trabalhava com academia. Então eu tentava pegar um pouquinho ali do que eu escutava, do que eu aprendia, do que eu estava tentando aprender na faculdade, tentava levar para academia. Porque no meu primeiro período, eu ainda trabalhava como porteiro. Lembra que eu falei lá atrás que eu trabalhava como porteiro de 12 por 36 e tal? Quando eu passei no vestibular, a faculdade era integral. E eu trabalhava 6 da manhã até às 18. Aí eu conversei com o coordenador lá da onde eu trabalhava para mudar para a noite. Então, aí eu ia para a faculdade, tinha aula 7h10, e tinha aula no período integral e começava a trabalhar às 18. E às 18 até às 6 da manhã. Era isso. Então, eu fiz meu primeiro período todo assim, trabalhava à noite, faculdade o dia inteiro. Trabalhava à noite, faculdade o dia inteiro. Foi meio corrido, meio punk. Mas foi muito legal, uma experiência muito bacana que não me arrependo hora nenhuma, foi aprendizado, sabe? E eu comecei a trabalhar com academia, na academia que eu trabalhava na época, no final do primeiro período para o segundo. Que aí um rapaz que trabalhava lá, ele foi... Nem lembro o que... Enfim, tem tempo, não lembro. Enfim, ele saiu. Aí eu cheguei no dono da academia e falei, olha, estou fazendo educação física, você está precisando aí? Então, você não me arruma um estágio, não? Ele, ué, o que você sabe fazer? Ah, eu já malho aqui, ué. Então, você me conhece? Aí ele falou, não, faz o teste, vamos fazer uma semana um teste e tudo der certo, é isso aí.
ia ser uma semana, ficou um mês, ficou um ano, ficou 2 anos, ficou 3 anos. Eu trabalhei nessa academia a faculdade inteira. Começava a trabalhar às 18 e até meia-noite, que a academia fechava meia-noite e eu que fechava a academia. Então eu fiquei praticamente a faculdade inteira trabalhando nessa academia, das 18 à meia-noite. Aí eu saía da academia, fechava, chegava em casa, tinha sempre que estudar, tinha sempre trabalho, tinha sempre coisa para fazer. Pro outro dia tá 7h10 na faculdade. Esse 7h10 era cruel, era cruel. Mas enfim, foi muito legal. Principalmente voltando lá na parte de treinamento, na parte teórica, que eu tive o treinamento 1 e 2, a parte 1 era mais parte teórica para te apresentar como são métodos de treinamento, tipos de treinamento, tal. E a parte 2, você colocava em prática tudo que a gente viu na 1. Então, às vezes eu dormia pouco, chegava lá 7h10 da manhã na pista de atletismo, não, é hoje, vou voar aqui. Eu sempre gostei das aulas práticas, eu sempre fui da prática, todo tipo de prática que tinha, alguém voluntário, eu estava lá. Então, principalmente essas partes práticas do treinamento, eu era sempre o primeiro voluntário. Então, acho que, só respondendo a pergunta que você fez, que matéria foi, com certeza foi o treinamento 1, 2, treinamento esportivo, fitness, é o que eu, paixão de aula mesmo. Muito interessante, cara, muito interessante. E, tipo assim, o treinamento, ele é o fechamento de quase todo o nosso curso, né? De várias matérias. Então, a gente pega Uhum. a biomecânica, a gente pega a cinesiologia, a gente pega a fisiologia, né? Anatomia, e junta tudo isso num processo de fechamento de um trabalho. Então, assim, eu entendo super isso de você ver a disciplina, brilhar o olho e falar assim, olha, sabe aquilo tudo que eu fiz lá atrás? Olha aqui o sentido, olha Uhum. tudo aquilo. Então, assim, É, super legal. porque eu vi ali, complementando o que você falou, eu vi ali no primeiro período, na anatomia, o professor de anatomia falava, olha, aqui o músculo é isso, quando você faz uma contração, ele faz isso. Aí no segundo semestre, a fisiologia, que quando você corre, o coração faz isso, aquela parte toda da fisiologia, e vai para o terceiro, quarto período, aí a cinesiologia, que quando você está fazendo, aí a biomecânica. Aí quando chega na parte prática, que junta tudo isso, e agora vamos ver como que acontece de verdade. Eu fiquei fascinado mesmo. Eu falei, não, é isso que. Com certeza, eu estou no lugar certo mesmo, é o curso certo, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Oh, muito interessante, Jorge, muito interessante. E aí, agora eu queria entender um pouquinho mais do que você falou sobre o seu processo dentro da academia. Porque você era um frequentante da sala de musculação, e aí você Uhum. foi se formar, começou a ver esses conhecimentos, e aí depois, né, você foi construindo o conhecimento, foi consolidando. Como é que foi esse processo? Isso é muito interessante, porque a gente que treina, que faz musculação sem ter uma orientação de um professor de educação física, a gente tem um olhar. Mas aí quando a gente sai e vai, quando a gente começa a treinar com orientação do professor de educação física, é totalmente diferente. Eu tive isso na prática, porque eu já treinava, antes eu treinei há muito tempo, sem orientação nenhuma. Chegava lá, quando eu treinava em Tuiutaba, acho que tenho quase certeza que na época o professor não era, o instrutor da academia não era formado em educação física, tinha provavelmente um curso, faz ali um curso de final de semana e tal, e é aquela pessoa que treinou a vida inteira e que não tem uma formação específica, aí não tinha essa didática de fazer o passo a passo, de montar uma periodização de treino. E foi totalmente uma desconstrução de voltar a aprender a treinar, voltar a aprender a montar treino. Na verdade, aprender a montar treino, porque eu sabia mal fazer um exercício. Aí quando você vai analisar ali o que você está fazendo biomecanicamente, cinesiologicamente, não, o que eu estou fazendo está errado. Porque a prática é uma coisa, e quando você coloca a teoria junto com a prática, não, eu tenho que melhorar isso daqui. E eu saí da sala de musculação como pessoa que treinava normal e falando, agora eu estou fazendo estágio. Eu comecei a ver aquilo ali com outros olhos, porque
eu queria trabalhar com aquilo ali, então não dava para ser só mais o cara que ficava, mais uma pessoa que ficava ali só montando treino e passando os negócios de qualquer jeito. Pegar um monte de ficha com nome de exercício e jogar para cima, o que cair aqui na mesa é o que eu vou passar para você. Então, você tem... Aí é onde entra os processos de formação de didática, para você chegar e falar, não, a gente tem um porquê que a gente está indo por esse caminho. Não é aleatório, não vai pegar igual o que eu fazia antes, um negócio totalmente sem planejamento, sem periodização, sem entender de biomecânica para saber se você pode fazer aquilo, se você não pode, até onde você consegue fazer, até onde não consegue fazer. Então, isso, eu não sei se é destruir aquele antigo que ficava só treinando, sem pensar no que estava fazendo, para começar um outro tipo de treinamento falando só de mim mesmo. Sem contar a parte de montar treino para uma pessoa que entrou ali na academia, agora eu tenho que montar um treino para ela, do zero. Então, isso, a faculdade me deu um direcionamento que sem ela não teria. Muito legal. Eu acho incrível, assim, essa coisa de desconstrução mesmo, né? De você estar num período, você entende as coisas de uma forma e você tendo acesso ao conhecimento, você vai ressignificando todas aquelas vivências que você teve Uhum. antes. E eu imagino, né, que a faculdade seja muito plural e tenha sido muito plural para você. Como é que foi essas outras vivências extensionistas ou na área da pesquisa que você teve durante o período da faculdade? É interessante, essa pergunta é muito interessante porque eu fiz um estágio, eu sempre quis trabalhar com academia, né? E eu fiz um estágio totalmente fora do perfil que eu queria. Eu fiz um estágio com hospital. Fiquei acho que 1 ano e meio fazendo estágio no hospital com pacientes de DPOC. Então era paciente que são dependentes de oxigênio. Aí tinha pesquisa com o pessoal e tal. E isso me fez, sei lá, acho que deu não sei se foi um choque de realidade saber que aquela pessoa que ela não consegue ela não consegue andar, tipo, atravessar a sala sem o oxigênio. E eu ali, nossa, eu consigo correr, consigo fazer tudo. Então, isso é uma parte da educação física que eu não conhecia, que eu não tinha ideia nenhuma, não tinha nem noção que a gente da educação física poderia fazer esse acompanhamento com hospital, com pessoas acamadas, com pessoas dependentes de oxigênio. E para mim foi uma experiência incrível, incrível, uma experiência única que, apesar de eu não ter seguido na área de pesquisa, de trabalhar diretamente É engraçado, eu ia falar trabalhar diretamente com saúde, a gente trabalha diretamente com saúde, né? Mas com o pessoal que está debilitado. Acho que essa é uma palavra que encaixa legal, debilitado. Apesar de eu não trabalhar com isso, foi uma vivência incrível, sabe? Incrível, fora do normal, que tirou eu totalmente do meu padrão que eu vivia ali só dentro de academia e falou, não, você vai fazer isso daqui, vai trabalhar com DPOC, para você ver como que é uma outra educação física, uma educação física fora do seu mundo, fora do seu eixo, que você está acostumado. Então, essa parte eu achei incrível. Eu não, na faculdade, acho que fora de academia foi o projeto mais diferente que eu trabalhei. Eu não fiz estágio com pesquisa. Foi o negócio mais diferente que eu fiz. O resto, acho que foi tudo meio dentro do que eu estava buscando mesmo, terminar a faculdade para trabalhar com aquilo que eu entrei pensando. Então, o resto, acho que foi tudo meio completando só para eu terminar a faculdade e ser personal, que era o que eu queria. Muito interessante. Eu achei muito legal, né, essa coisa de você ter atuado na área hospitalar, porque eu acho que é uma atuação que o educador físico pode ter, que é pouco Sim. explorada, mas que é muito legal. Eu acho incrível. Sempre quando eu ouço uma história, eu ouço uma atuação,
eu ouço as intervenções que são feitas, tipo assim, é uma coisa que explode a minha mente, porque eu falo assim, velho, o Uhum. quanto que o exercício É, físico é algo incrível, é, né? e, é, e é incrível mesmo, complementando o que você está falando, nessa época eu fiquei, se eu não estou enganado, um ano e meio fazendo esse estágio, e o estágio você ia, como a gente é professor de educação física, eu ia acompanhar. Na época era só eu de estagiário de educação física. Tinha N fisioterapeutas, enfermeira era uma equipe, era não é, né, ainda porque ainda tem o projeto. É uma equipe multidisciplinar, que tem médico, enfermeira, assistente social, e tinha estagiário de educação física lá, e tinha eu, né? Que era, na época era o único estagiário, eu nem lembro como que eu caí lá. Eu acho que eu fui fazer algum estágio de alguma disciplina, aí falou, olha, tem lá, você quer ir? É no hospital. Ah, vamos, o horário dava para mim, eu não lembro, sério, eu não lembro que matéria que era que eu fui fazer. E eu fiquei o semestre, que eu era obrigatório, e depois eu fiquei mais um ano, porque eu achava muito legal, eu achava o trabalho muito interessante mesmo. E você saía do hospital de clínicas aqui da UF, e ia fazer visita ao paciente na casa dele. E chegar na casa dele, você fazia intervenção, fazia um alongamento, fazia um exercício. E na outra semana você voltava e você passava, ó, você pode fazer isso, faz aquilo, passava um direcionamento do que a pessoa poderia fazer. E, lógico, quando a pessoa fazia, e a gente voltava na outra semana para ver como que estava, fazer o acompanhamento ali, a pessoa falou, nossa, eu consegui sentar e levantar mais fácil, tal. Eu achava, é fantástico mesmo, é fantástico. Falou, olha, nossa, o que eu passei ali, a pessoa fez e ajudou ela a dar um mínimo de qualidade de vida, porque já não tinha muita qualidade de vida para uma pessoa que ficar totalmente dependente de oxigênio e mal conseguir andar, ela conseguir levantar e sentar e levantar sem fazer muito esforço, para mim, sabe? Quando eu ouvi alguém falando isso, eu ganhei meu dia hoje, eu ganhei meu dia, para mim eu posso ir embora já. Realmente, eu acho que é uma coisa incrível. Assim, muitas vezes, coisas que são para nós rotineiras, coisas para nós são pequenas, para outras pessoas são gigantescas. E poder Sim. acompanhar esse processo de ganho é muito legal, é muito legal. E o Uhum. exercício físico, né, ele nos permite isso. E foi algo que permeou sua vida durante muito tempo também. Muito tempo, muito tempo, inclusive até hoje. Isso aí. E todo processo que a gente vive, uma hora tem um fim, né? E esse é o processo de ingressar na faculdade, uma hora terminou. Então, eu queria entender mais de você como é que foi esse processo de finalizar o curso, de, né, TCC, matérias, toda essa dinâmica que a gente vive no final do curso. Como é que você viveu essa experiência toda? Uhum. O meu final de curso foi. Eu demorei um ano para formar, porque na época, eu já estava casado e é uma correria, né? Você tem que trabalhar, casa, faculdade, trabalhar, casa. É complicado. Minha turma terminou um ano, eu terminei um ano depois. E eu fiquei esse um ano para terminar meu TCC, para fazer o TCC com calma. Aí, inclusive, esses dias, meu orientador, que hoje é orientador da minha esposa, ele brincou com ela, falou, não, o Jorge, eu achei que ele não ia para frente, mas de repente ele sumia e voltava com tudo feito que eu tinha pedido para ele fazer. Mas era isso, que como eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar uma casa, que aí não dava para levar 100% a faculdade do jeito que eu levava antes, que eu vivia só mais por conta da faculdade. Aí, o meu final de faculdade, principalmente o último semestre, foi mais complicado, porque eu já estava trabalhando com personal, eu tinha saído da faculdade, tinha saído do serviço, falei, vou meter a cara, tô no último semestre, vai entrando aluno, eu vou tentar aqui. É engraçado, não é o certo de fazer, mas a gente acaba fazendo. Enfim, é uns negócios que a gente acaba fazendo mesmo sem estar com o CREF em mãos. Mas como eu achava, não, já estou no final faltava um período. Falei, vou meter a cara e vamos embora. Porque o que eu ganhava na academia era pouco. Então a gente, como personal, acaba ganhando mais. E acho que é um fluxo natural isso, essa mudança. Aí eu
encaixava um aluno, aí, tipo, entre um horário de um aluno, eu ia para a faculdade para fazer coleta de dados, porque a minha pesquisa eu tinha que correr atrás de voluntário, convencer os voluntários a ir na faculdade, fazer, e o meu TCC era com treinamento. Eu sempre gostei de treinamento. Aí eu tinha que pegar um monte de voluntários, convencer esses voluntários a não treinar braço, pelo menos uma semana sem ficar treinando braço, e era voluntários já treinados, com pelo menos 3 anos de treino. Então, você conseguir convencer uma pessoa que treina, ficar pelo menos uma semana sem treinar braço, era meio complicado. Mas, enfim, deu tudo certo. Eu consegui fazer a coleta do mínimo possível, que meu orientador falou, olha, você tem que ter pelo menos 15 voluntários, porque senão não dá nem N. Tem que ter pelo menos 15. Eu consegui ali na raça esses 15, porque não é fácil convencer um cara que treina muito tempo e ficar sem treinar braço, principalmente treinar bíceps, que era o meu projeto de pesquisa. E quando apresentei meu TCC, quando saiu o resultado lá, ó, aprovado, aí eu saí, aliás, foi no outro dia que eu terminei, apresentei meu TCC, cheguei em casa, tomei banho e fui trabalhar. Aí, no outro dia que eu fui dar entrada nos papéis que eu pedi colação especial, para não esperar a colação oficial, para eu dar entrada logo nos papéis do CREF. Então, no outro dia já estava lá na coordenação, com colação oficial, colação especial, na verdade, que foi, tipo, 10 minutos. O coordenador pegou a ata, leu, Jorge, fulano de tal. Na época eram eu e mais 2, eu acho, que tava correria também para terminar a faculdade, terminar logo e pegar a documentação e dar entrada no CREF e trabalhar à vontade, sabe? Trabalhar sem pressão. Aí o coordenador leu lá, olha, sim, assim, assado e tal, você tá formado, você tá saindo da faculdade, muito obrigado, tchau, e vai embora. Peguei o papel, fui na coordenação, assinei lá tudo que tinha que assinar, saí da coordenação, fui no CREF, dei entrada no CREF. Foi, tipo, saí de um canto, fui no outro, tudo no mesmo dia, na mesma manhã. Então, eu apresentei meu TCC numa segunda, na terça-feira foi colação especial, na terça-feira mesmo dei entrada no meu CREF, porque como eu já estava trabalhando com personal, eu já estava louco para... E final de faculdade, eu acho que isso é comum para todo mundo, já está saturado. Você quer sair dali e fala, não, é a mesma felicidade que tem para entrar, é a felicidade que a gente tem quando sai. Que eu acho que são bem parecidos, que foi talvez a minha quinta maior felicidade da vida, foi ter saído da faculdade, porque acho que foi tão emocionante quando eu entrei. Ai, Jorge, tô rindo demais aqui dessa história, porque, assim, super concordo, cara. Eu acho que o momento que a gente termina, né, é um momento de realização, um momento que a gente espera tanto, durante tanto tempo, que, assim, é uma felicidade incrível, né? É, Então, com certeza, é um dos momentos mais felizes da vida quando a gente consegue terminar e tá com o diploma na mão. Até eu vi uma publicação sua no Instagram, você com o diploma, você tá com um sorriso assim, de uma orelha à sim, outra, sim. porque, pô, foi muito bom. Não, e essa publicação, eu terminei a faculdade, dei entrada no CREF, e o diploma, eu já terminei o diploma, eu fui correr atrás de, sei lá, acho que uns 2 ou 3 anos depois, que eu já não estava com pressa nenhuma. Aí, eu não lembro quem, acho que uma amiga minha falou, Jorge, já pegou seu diploma? Eu falei, não. Não, então vai lá, liga assim, assado e tal, o diploma já está pronto, eu já peguei o meu. Aí que eu falei, não, eu tenho que pegar meu diploma, né? Porque eu formei, eu tenho diploma de bacharel em educação física e licenciatura em educação física. Eu tenho 2 diplomas, então eu tenho que pegar. Aí eu liguei lá na coordenação, na reitoria, e falei, olha, eu formei e tal, quero pegar meu diploma, passei nome e tal. E o pessoal falou, olha, você tem que vir aqui, porque você tem que assinar e tal, tem protocolo a seguir, não é assim por telefone. E eu fui lá, né? Aí dei lá meu nome, falei, olha, meu nome é fulano de tal, quero pegar meu diploma. Ele falou, olha, depois de 2 dias você vem aqui para pegar. Foi, cara, eu peguei o diploma, falei, gente, eu estudei 4 anos e meio, 5 anos, que ó, tá aqui o resultado. Foi onde eu tirei aquela foto. Eu peguei o diploma,
Entrei no carro, tirei. Eu nem lembro, acho que eu tô segurando o diploma assim, meio uma foto de selfie, alguma coisa assim. Cara, é surreal, é surreal. Sabe, não, na minha cabeça passou a imagem ali de fazendo cursinho, vestibular um, vestibular 2, vestibular 3, entrou na faculdade, foi passando a história de tudo, sabe? Foi girando tudo para chegar lá no final, pegar aqueles 2 papéis e falar, mas é só 2 papéis, mas não é só papel, tem toda uma história por trás desses 2 papéis que tem muito peso. Para mim tem muito peso aquilo ali e vale muito aquilo, viu? Vale muito. É paixão de vida. Vale demais, você é louco, é. Tempo, a dedicação, tudo que você viveu, ó, não É. tem dinheiro que compre isso, não. Não tem dinheiro que paga aquilo ali, viu? Não tem dinheiro. Ainda mais você entra na faculdade federal, que eu não tinha pretensão nenhuma do meu ensino básico lá, de meu ensino meio zoado, de não ter professor, não ter ensino direito, não tinha professor de educação física, não tinha professor de física, de química. Aí você rala para fazer um cursinho, aí você tenta o vestibular, tenta outro, tenta terceiro e tal. Aí você entra, não tem dinheiro nenhum que paga isso, não tem nada que paga, não tem. É felicidade ímpar. Com certeza, com certeza. Você, velho, você falou de um processo que eu achei muito interessante, eu acho que muitas pessoas vivem, eu queria entender como foi para você. Esse processo de começar com o personal. Porque é um processo que você começa a ganhar mais que você está ganhando no salão, mas normalmente as nossas primeiras experiências são, né, cobrando pouco para Sim. aprender. Como é que foi para você esse processo de transição de eu sou um professor do salão para eu sou um personal e toda essa transformação que ela precisa ser feita e essas significações para você Uhum. conseguir atuar com o personal de uma maneira, Uhum. né, melhor? É, é interessante essa pergunta porque é o que a Roberta, como ela está no curso nesse processo agora, ela não passou o mesmo processo que eu passei, de trabalhar no salão de musculação, de começar a arrumar um aluno ali, aí depois sair do salão e começar a correr atrás só de personal. A Roberta não teve esse processo que eu passei. E, e é interessante que, como eu trabalhei muito tempo com sala de musculação, meus primeiros alunos, eu peguei ali da sala de musculação, gente que eu montava treino, que eu dava aula no período que eu tinha horário livre na faculdade e tinha ali já no final da graduação e não coincidia com os horários nos horários que eu estava como professor de sala. E esse processo de mudança, eu saí do salão cobrando um valor X para depois tentar cobrar um valor X ao quadrado, foi muito complicado, porque o professor, os alunos já estão acostumados com o seu valor X ali. Aí quando você fala, não, eu formei agora eu tenho que, meu valor é diferente. Então, pelo menos no meu começo, foi muito complicado, porque como eu trabalhei muito tempo, nossa, agora não, agora já tá, é outra história, mas esse começo foi meio conflitante, porque o aluno falava, olha, eu cobro, o que você fazia para mim, você vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai me cobrar o dobro, você vai me cobrar mais. Então, até eu conseguir quebrar essa barreira, falar, não, mas eu era estudante, agora eu sou formado, eu tenho pelo menos um currículo aqui, eu tenho um diploma, tenho que valorizar meu diploma, porque não dá para eu cobrar a mesma coisa que eu cobrava antes. Então, esse processo não foi muito fácil, não foi muito fácil para mim, foi um pouquinho mais trabalhoso. Entendi. E é um processo muito normal, né? Porque quando a gente está começando, as pessoas elas não conhecem muito do nosso trabalho, pelo menos nosso trabalho individualizado, elas não conhecem tão Sim, bem. E também você ter que ressignificar um trabalho que você já está fazendo é um processo também um pouco complexo de a pessoa ela tem que querer entender, né? Porque você vai explicar e a pessoa ela tem que querer entender. tem que Então querer entender? são Tem. Então, são processos que são muito interessantes e que a gente vai vivendo, né, ao longo do tempo. E você treina, né? E algumas coisas que eu achei interessante, que eu acabei descobrindo um pouco mais por causa das suas redes sociais, é que você tem duas coisas muito
que eu acho que só foram fortes para você. Primeiro foi a bike, né? Eu vi que você tem uma relação com a bike muito legal. Sim. Você comprou um gancho para a bike, então assim, não é uma coisa que qualquer um faz de não deixar a bike na garagem. E com o powerlifting. Então, queria entender um pouquinho mais da sua relação com essas duas modalidades. Sim. A bike é muito interessante porque a bike aqui em Uberlândia era meu veículo para tudo. Eu tinha, quando eu entrei na faculdade, estava numa época meio financeiramente não muito favorável, aí eu tinha auxílio, todo tipo de auxílio que a universidade permitia, eu ia lá e tentava e acabei pegando. Aí eu tinha auxílio moradia, auxílio transporte e auxílio alimentação. E os três para me ajudar ali, juntava com o meu salário da faculdade para tentar sobreviver aqui. E o auxílio transporte, eu vendi os passos para a Roberta, porque o campus que ela estudava na época era mais afastado, era do outro lado da cidade, então ela ia de ônibus. Eu falei, Roberta, você pega os passos, a gente negocia isso daqui, porque eu não posso te dar também, porque eu preciso de dinheiro, né? Não dá, a situação não estava legal. E eu vou de bicicleta para a faculdade. Eu fui, comprei uma bicicleta e fui. Ia para a faculdade todo dia. Andava aqui em Uberlândia para todo lado só de bicicleta. Aí um belo dia eu cheguei na faculdade, saí da aula e fui pegar minha bicicleta. Roubaram minha bicicleta dentro da faculdade. Aí eu falei, putz, já tava apertado. Vou comprar outra bicicleta, porque não dá para eu andar de ônibus. Já tinha feito meu rolê todo, já tinha me organizado tudo para andar de bike. Fui e comprei outra bicicleta. Porque eu gosto de bicicleta, eu sempre gostei de bicicleta. Sempre, sempre, sempre. Eu sou apaixonado por bicicleta, eu gosto demais. E principalmente de mountain bike, de ir pro meio do mato. Eu gosto muito de ter contato com a natureza e tal. Aí eu fui e comprei outra bicicleta, além para ser o meu veículo, né? Para eu fazer uma trilha, ir na cachoeira, que tem umas cachoeiras aqui perto, que consegue de bike. Fui e comprei outra bicicleta. A ES, comprei um cadeado mais reforçado e tal. Passou X tempo, que eu não lembro, roubaram de novo. Só que dessa vez roubaram na minha casa, arrombaram o portão e roubaram na minha casa. Falei, eu vou comprar outra. Comprei outra. Aí eu comprei. E eu não sei se isso é ser meio insistente ou coisa pior. Porque eu fui comprando bicicleta melhor. Eu fui comprei uma bicicleta ruinzinha, aí roubaram, comprei uma melhorzinha. Roubaram, comprei uma melhor ainda. Falei, quero ver roubar agora. Aí eu ia para a sala de aula, colocava a bicicleta dentro da sala de aula. Eu ia para casa, colocava a bicicleta dentro da minha casa, porque eu morava numa casa de fundo. Era uma casinha bem no fundo, então você descia um corredorzinho, ia lá no fundo. E na época, antes eu deixava minha bicicleta na garagem, na frente. Aí o pessoal foi lá e arrombou o portão e levou a bicicleta. Eu falei, não, agora não vai roubar. Vou colocar dentro do meu quarto. Aí eu colocava a bicicleta dentro do meu quarto. Então, eu andei a faculdade inteira de bicicleta. Onde eu ia aqui em Uberlândia, eu estava de bicicleta. Então, tenho um carinho especial por bicicleta, porque além de eu gostar do ciclismo em si, me lembra muita coisa boa que eu passei nessa época de faculdade aqui. Até começar a trabalhar muito, pegar muito serviço como Uberlândia não é uma cidade tão pequena, né? Você atravessar a cidade de bicicleta, chegar lá suado para atender um cliente, não é muito interessante. Aí eu falei, Roberta, não tá dando mais. Aí foi quando a gente comprou nosso primeiro carro e tal. Aí eu comecei a trabalhar de carro para não chegar suado, para não atender a pessoa ali, enfim, não fica muito legal. Aí eu fui meio que afastando a bicicleta e deixava para andar só aos finais de semana. Aí, inclusive, um amigo meu pegou minha bicicleta emprestada e até hoje não me devolveu, que ele é safado. Mas enfim, tá tudo certo. E em breve eu vou comprar outra bicicleta. E o powerlifting, ele entrou bem por acaso, porque eu sempre gostei de treinamento de força. Sempre gostei de montar a minha periodização lá das aulas de treinamento esportivo 1 e 2, que eu aprendi lá, montar a periodização, tem planilha, microciclo, macrociclo, mesociclo e tal. E eu, desde essa época, eu vinha montando meus treinos e tal, mas sem pensar em competição, sem pensar em levar isso mais a sério, né? Só voltando na bicicleta, que eu lembrei de um detalhe que você falou do gancho da bicicleta. Na época, esse gancho, a gente já tinha casado e o primeiro apartamento que nós moramos, ele era minúsculo, era minúsculo. Era só eu e a Roberta, e depois nós arrumamos uma cachorra, que é a Bela, nossa
cachorra sem vergonha. É, E eu colocava, com medo, lógico, de roubar a bicicleta, morava num apartamento, subia o elevador com a bicicleta e colocava a bicicleta no gancho pendurado na parede, tipo, pendurado assim. E é o que você falou, não é comum, tipo, a pessoa tem que gostar de bicicleta mesmo para colocar lá. E ficava quase como, como um quadro lá, uma moldura. Na época era uma bicicleta legal que eu tinha trocado para a quarta bicicleta e já era uma bicicleta legal, de carbono, que ela era isso, era aquilo outro e tal. E eu adorava essa bicicleta. Aí, voltando aqui no powerlifting, só um parêntese, voltando no powerlifting, eu sempre fiz treinamento de força, sempre gostei de treinos de força, de pegar peso e tal, apesar de não treinar específico para powerlifting. Aí eu tenho um amigo que a gente é meio contemporâneo da faculdade, aí ele foi fazer mestrado, hoje ele está fazendo doutorado, e a área de pesquisa dele é com treinamento de força, e ele é atleta de powerlifting. Aí ele começou a pegar uns alunos de consultoria para montar treino e tal. Aí eu fui e falei com ele, o ano passado, em junho ou julho do ano passado. Falei, Eduardo, como que é aí esse powerlift? Como que funciona? Como que é? Como que são seus treinos? Como que você faz? Aí ele foi me explicar, não, é assim, assado, a forma dele trabalhar e tal. Aí, na época, a gente tinha uma viagem marcada aí, eu falei, Eduardo, Eduardo é o rapaz que monta meus treinos. Quando eu voltar de viagem, a gente senta de novo e conversa sobre a possibilidade de eu começar a fazer esse treino de powerlifting, mais específico para powerlifting. Eu falei, não, beleza. Voltei de viagem, aí chamei ele, Eduardo, e aí? Não, vou montar seus treinos aqui. Aí mandei as cargas, ele fez um questionário, me enviou um questionário, responde aí e tal, me envia que eu vou montando seu treino aqui. Aí enviei lá no questionário, enviei para ele, o questionário perguntava tudo sobre mim, se tinha lesão, se não tinha, quanto tempo de treino, carga máxima disso, carga máxima daquilo, se eu fazia determinado exercício, se eu fazia agachamento, supino e terra, que são os 3 exercícios do pilar do powerlifting, né? Aí ele mandou o treino para mim, começando a treinar pensando no Campeonato Mineiro que aconteceu aqui o ano passado em outubro. Tá fazendo um ano, outubro. Minto, novembro do ano passado. Acho que daqui 2 semanas faz um ano. Comecei o treinamento e tal, eu tinha que fazer o treino, enviar um vídeo para ele analisar, que era só uma consultoria online, ele não fica aqui no meu pé, tipo, treinando comigo, ele não é meu personal, ele é só meu treinador. Aí eu tenho que fazer os vídeos e enviar para ele corrigir e falar, olha, essa técnica assim não está muito legal, melhora isso, melhora aquilo. E perdi o raciocínio que eu estava falando. Chegou o campeonato em novembro, eu comecei a treinar em agosto, passei agosto, setembro, outubro, até a competição em novembro, que foi minha primeira competição. E eu sempre gostei de treinamento de força. Quando chegou no campeonato, eu descobri, não, é isso que eu quero fazer. Esse é meu hobby, é hobby. Eu fiquei louco no campeonato, fiquei doido. É lógico, eu sou muito competitivo, eu gosto, eu treinei para ganhar. Mas eu fui pensando, não, se eu não ganhar, eu já estou satisfeitão demais, isso daqui é alegria, era minha alegria ali, era meu momento. E eu fui pensando, se ganhar, ganhou, se não ganhar, estou satisfeito demais com a minha performance, que eu treinei, 4 meses, então cumpri o meu papel aqui. Mas aí deu certo, pelo menos na minha categoria eu ganhei, deu muito legal lá. E o Eduardo falou, olha, Jorge, acho que você tem potencial para continuar, porque o seu peso tá legal, as suas marcas foi legal para quem treinou pouco tempo assim, então vamos continuar. Aí eu tô com o powerlift até hoje. E provavelmente, dificilmente vai sair. Oh, que história incrível, assim. Que coincidência, né, de as coisas irem acontecendo de uma maneira tão simples, tão natural, né? E que legal que você tem o hobby da profissão, né? Então, você está na profissão e tem o hobby que é dentro dela. Então, assim, muito legal, muito legal. E, Eu, vou falar. só complementando o que você está falando, eu
aprendi muita coisa que eu aprendi com treinamento, com eu treinando e o meu treinador me orientando, que eu trago para os meus alunos. Então, é exatamente o que você falou, do hobby, você acaba pegando algumas coisas para levar para o seu lado profissional e uma coisa acaba complementando a outra. Então, o meu hobby é quase meu trabalho, mas hoje o powerlifting para mim é um hobby mesmo. Eu não penso em viver disso, não penso em ganhar dinheiro com isso. Para mim é totalmente hobby. Hobby. Eu vou porque eu gosto, é um negócio que me dá prazer, eu gosto de estar ali, de sentir emoção do clima, do ambiente do campeonato mesmo. Eu gosto e acabo pegando algumas coisas que eu aprendo com treinamento, com periodização e com exercício em si e trago para a minha vida profissional. Que legal, que legal. E você é um cara que teve muita vivência, você é um cara que teve muita experiência e viveu muito da área e de outros lugares também. Eu queria saber de você o que você acha que é importante quando uma pessoa ela está pensando em fazer educação física, o que é importante ela pensar quando ela está nesse processo de tomada de decisão? Eu, eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado nisso, né? Para mim, todo mundo tinha que fazer educação física. Tanto é que acabei influenciando diretamente a Roberta a fazer. O meu cunhado, irmão da Roberta, ele é da educação física também. Eu acho que eu tive até uma influência indireta, porque quando ele entrou na faculdade, eu já estava na faculdade, já trabalhava com isso. E eu acho que todo mundo tinha que fazer educação física. Para mim, é o melhor, é o melhor curso do mundo. Mas engraçado, respondendo agora o que você falou, não é tão simples você entrar na faculdade. Na minha sala mesmo tem muita gente que entrou porque fazia um esporte, mas você fazer um esporte é diferente de trabalhar com esporte, que tem muita diferença. Às vezes você tem um hobby, mas viver daquele hobby é outra coisa. É o meu caso aqui com powerlifting. Então tem que saber separar antes de você entrar na faculdade. Você tem que saber separar se você quer trabalhar com o esporte que você fez ali durante, sei lá, infância ou adolescência. Se você tem certeza, eu acho que quando a gente é adolescente não dá para ter certeza de nada, né? Por conta de falta de maturidade, falta de vivência, falta de... Enfim, é um adolescente, né? Ali com seus 17, 18 anos, sei lá. Então, é meio difícil da gente saber se a gente quer realmente trabalhar. Por exemplo, a pessoa nadou a vida inteira, foi atleta ali, juvenil, júnior e tal, aí entrou na faculdade pensando em natação. Viver de esporte no Brasil não é tão simples, né? Então, não é muito complicado. Mas, mesmo assim, dá para fazer um curso e dá para viver muito bem, feliz profissionalmente falando. Feliz profissionalmente. O financeiro, enfim, isso é consequência. Se você é um bom profissional, se você corre atrás, se você tem um bom trabalho, tem um bom atendimento, eu acho que o financeiro é consequência. Não que isso não seja importante, lógico, mas eu acho que quando você é feliz dentro profissionalmente falando, eu acho que isso talvez seja, na minha opinião, lógico, né? Seja mais interessante. Financeiro a gente corre atrás. Jorge, eu achei perfeita a sua colocação sobre a diferença entre você ser um atleta do que você ser um profissional, um treinador que está atuando com atletas, né? São rotinas muito diferentes de você ser um aluno, um atleta, de você ser o professor, você ser o treinador. Então, você também Uhum. tem que ver essa afinidade, né? Se você tem essa afinidade de passar o conhecimento, tem a paciência, né? E gosta de ensinar, não só de praticar, porque o nosso curso não é, por mais que a gente tenha a parte prática, né? Na Uhum. hora de atuar profissionalmente, a gente não atua na prática, né? Então, é uma coisa muito interessante você atentar. E você já falou, mas não custa reforçar, né? Você está feliz exercendo a sua profissão hoje em dia? Eu acho que o sorriso fala por si só, porque eu não me imagino fazendo outra coisa, eu não me imagino trabalhando com outra coisa, não. Se fosse para eu fazer uma outra faculdade, um outro curso, outra graduação, qualquer outra coisa que seja, para trabalhar, para sair da área da educação física, eu não sei nem por onde começar. Não sei, faço a menor ideia. Eu sei o que eu faria por hobby.
Hobby eu tenho N. Por exemplo, eu faria história por hobby, porque eu adoro história. Faria geografia por hobby, para ter curiosidade, para ter noção do mundo e tal, não sei. Mas para trabalhar, para mim, é educação física. Não. E educação física é engraçado, porque a educação física ela tem é um leque muito grande de opções que a gente tem para trabalhar. Tem educação física escolar, tem a parte de pesquisa, tem parte de treinamentos em clubes esportivos, futebol, vôlei, basquete, handball e todas essas modalidades esportivas. Eu gosto de trabalhar com treinamento de força, com academia, com personal. Eu gosto de trabalhar diretamente com pessoas, tanto é que para trabalhar com educação física, eu acho que não tem como você não trabalhar com pessoas, né? Eu sou totalmente realizado profissionalmente. Trabalho, acordo feliz para trabalhar. Não acordo, nossa, mais um dia que eu tenho que trabalhar, sabe? Eu acordo, apesar de acordar de mau humor, não porque eu acordo de mau humor para trabalhar, mas eu acordo de mau humor porque acordo mal-humorado, mas eu vou trabalhar feliz, sabe? Nossa, é mais um dia que eu vou trabalhar. Uhul, sabe? Porque como eu já trabalhei com N coisas, antes de entrar na faculdade, quando você trabalha, acorda cedo e vai trabalhar por obrigação, porque você tem que correr atrás do seu pão, porque senão você não come, é uma coisa. Mas quando você trabalha com um negócio que te dá prazer, com um negócio que te dá emoção, que faz você acordar feliz, é outra história. É outra história. Cada aluno é uma história diferente que até os alunos que talvez não seja muito legal, eu tiro alguma coisa de proveito. Eu tiro alguma coisa de bom, eu fico empolgado para dar aula para praticamente todos os meus alunos. Eu acho que eu não consigo lembrar nenhum aluno aqui que eu não vá trabalhar empolgado. Trabalhar, sabe? Achando bom fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu acho que quase certeza que eu não tenho nenhum assim, viu? Eu acho que quase nenhuma academia também que eu vou. Oh, E, muito inclusive, legal. Pode falar. só complementando, aqui com a pandemia, depois que pandemia e tal, tem um negócio que começou, que eu comecei a trabalhar, que eu não trabalhava antes, né? Porque a gente não tinha como dar aula. Tinha como dar aula online, mas a gente não tinha essa opção, né? Que era tudo presencial. Hoje eu tenho alguns alunos online que, mesmo aluno online, é a mesma empolgação, sabe? Eu dou aula para um senhor aqui em Uberlândia, para mim é uma das melhores aulas, porque ele tem 79 anos. Ele está, desde o começo da pandemia, trancado em casa, ele não sai. O momento mais feliz do dia dele é a hora que a gente vai fazer aula. Então, isso me dá uma emoção, que eu ficaria com ele ali 2 horas tranquilo ali, fazendo exercício, conversando e batendo papo, que para mim isso, certeza, quando eu treino, quando a gente faz exercício aqui, é um dos momentos mais felizes do meu dia, porque eu sei o que eu estou proporcionando para ele, além da atividade física dele, tá conversando com alguém no momento que a gente está vivendo não ser muito fácil, mas eu fico totalmente, sei lá, um pouco emocionado com isso, sabe? Eu acho muito, muito legal mesmo. Eu sou extremamente satisfeito com o meu curso. Oh, muito legal. Muito legal. Acho essas histórias, né, essas coisas que nos permeiam, essas pessoas que estão com a gente durante esse processo, é muito legal. É muito legal essas histórias e como a gente trabalha com educação física, né? A gente está com as pessoas o tempo todo, então essas pessoas elas mudam as nossas vidas de diversas formas. E agora, chegando mais para o final da nossa entrevista, eu provavelmente não contemplei tudo que você queria falar aqui. Então, eu vou te abrir um momento para você poder falar livremente alguma coisa que você queria falar, que você quer falar, que eu não consegui abordar aqui. Você está falando, eu estou tentando lembrar alguma coisa que provavelmente passou, mas eu acho que tudo que você foi perguntando, eu acho que eu fui tentando buscar. Eu acho que, não sei, acho que passou tudo mesmo. Cara, que legal! Muito bom saber que eu consegui realmente contemplar boa parte da sua vida e conseguir fazer com que você contasse muitas experiências e foram todas experiências muito legais. Então, Jorge, eu queria te agradecer demais, cara, mais uma vez, porque acho que tudo isso que você falou foi incrível e, bem, muito obrigado mesmo por ter topado fazer parte aqui do canal.
Eu que te agradeço a oportunidade. Eu fiquei felicíssimo mesmo pelo convite. Eu achei, falei, nossa, que honra, que honra. Eu gostei pra caramba mesmo. Espero fazer outros bate-papo com você. Foi muito, muito bacana mesmo, muito legal. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!